Oi gente, tudo bom? Tô de volta aqui no canal. Peço desculpas porque realmente essas semaninhas ali foi meio conturbado e eu acabei falhando um pouquinho na questão dos vídeos, mas estamos voltando com tudo. Vamos continuar e vamos tentar voltar a ter uma frequência aí no canal. Hoje eu vim contar pra vocês sobre o episódio que eu passei, que foi mais uma das dificuldades da minha gestação, que foi a dengue na gravidez. Então, a dengue, para quem não sabe como que funciona, ela é um vírus e ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, se eu não me engano, é esse nome, não sei falar direito, mas funciona assim. Esse mosquito vai lá, pica uma pessoa infectada e depois ele vem e pica você e aí transmite o vírus dessa pessoa infectada para você. Todos os mosquitos Aedes aegypti vão transmitir dengue? Não, porque só vão transmitir aqueles que tiverem picado uma pessoa infectada antes. Então, eu dei este azar. Pra mim, foi bem no começo da pandemia, então, quando estava todo mundo preocupado com coronavírus, eu estava tendo dengue. Eu estava com 13 semanas na época e eu comecei a ter os sintomas numa sexta-feira. Eu comecei com um quadro de febre primeiro. O primeiro sintoma que eu tive da dengue foi a febre. E eu, a princípio, na verdade, não dei tanta importância, assim, porque eu não achei que fosse febre. Comecei a sentir um frio, assim, mais aquele frio estranho. E aí eu tomei um paracetamol e passou. Depois de umas 4, 5 horas que eu tinha tomado aquele paracetamol e tinha passado aquele frio, eu senti muito calor nesse meio tempo. Aí eu voltei a sentir frio depois de umas 4 ou 5 horas e eu percebi que realmente eu tava com febre. Eu não tenho termômetro aqui em casa, então eu realmente não consegui medir em nenhum dos dias com quanto de febre eu tava. Aqui na minha cidade, a gente tem um posto de saúde de referência por bairro e a gente tem também uma UPA e aí tem o hospital. Só que a UPA e o hospital estavam com muito atendimento de Covid, porque tinha começado a pandemia e tava aquele desespero de todo mundo procurar unidades de saúde e tal. Então, tava muito complicado você ir na UPA ou você ir no hospital, porque era um risco muito grande. E eu não quis arriscar, né, porque eu não quis ir na UPA ou no hospital, porque realmente o único sintoma que eu tinha até então era febre. E aí eu comecei a tomar o paracetamol a cada 6 horas, porque final de semana o posto de saúde não abre. Isso era uma sexta-feira, então eu fui tomando paracetamol de 6 em 6 horas. E na segunda-feira eu fui no posto de saúde. Eu comecei a ter a febre na sexta-feira, comecei a tomar o paracetamol a cada 6 horas. E aí o meu ciclo era o seguinte: febre, remédio, calor, que parecia que eu estava queimando por dentro. Eu ligava o ventilador direto em mim, ficava ali estirada na frente do ventilador, um calor que não tinha solução, muita sede, que parecia que nem toda a água do mundo ia saciar aquela sede. Eu tava cheia e tava com sede. Falta de apetite, eu não comia nada, não tinha vontade de comer nada. A comida eu comia um pinguinho, me enjoava. Tudo era péssimo, não comia nada. E começou uma coceira. Essa coceira foi engraçado porque ela começou na parte interior das minhas coxas. E como vocês sabem, né, que todo o objetivo desse canal, tudo isso gira em torno da minha gravidez, eu achei que fosse estria, que fosse sair na parte interna da minha coxa, porque eu já tinha visto que era super comum sair estria na parte interna da coxa e tudo mais, e eu achei que fosse, mas era uma coceira que não tinha fim.
E aí, por fim, essa coceira começou a espalhar. E ela foi espalhando pro resto da perna e realmente era uma coceira bem forte. E aí eu comecei a perceber nas minhas pernas, na parte da coxa, assim, e na perna também, pontinhos, assim, todo pontilhadinho de vermelho. Tudo de pontilhadinho de vermelho. E eu achei que pudesse ser sarampo, porque quando eu pesquisava os sintomas, eu via muitas coisas que tinham a ver com sarampo. As manchas na pele, a febre e tal, e eu achava que eu achei que poderia ser sarampo. Sarampo tem vacina, provavelmente eu sou vacinada contra o sarampo, mas eu não tenho carteirinha de vacinação, então eu não tinha como ter certeza. E a vacina do sarampo é uma vacina que não se toma durante a gravidez. E então, ou eu já era imunizada, ou eu podia ter sarampo. No caso, eu acredito que eu seja imunizada. Só que como eu não tenho minha carteirinha de vacinação de quando eu era criança, eu não tenho certeza. Então, eu achei que eu pudesse não ser imunizada e estar com sarampo naquele momento. Isso tudo foi no sábado e no domingo, que foi de maneira progressiva, assim. Na segunda-feira, eu fui no posto, passei pelo atendimento da triagem, eu tava febril, né, não tava com febre, tava acho 37,8, e depois passei com a médica. Quando eu passei com a médica, ela me analisou e disse que pelos sintomas aparentava ser dengue, que podia ser que fosse ou não. E aí ela resolveu fazer o teste do torniquete, eu acho que chama, que é um teste aonde você faz, no meu caso elas fizeram com aparelho de pressão, mas eu vi também falar que faz com aquele de tirar sangue, sabe? Que é só uma faixinha assim. Ela colocou o aparelho de pressão em mim, apertou e deixou apertado, não soltou. E eu fiquei 5 minutos ali, no caso ela trancou a circulação do meu braço, eu fiquei 5 minutos ali. É bem desconfortável, foi bem ruim, fica formigando a mão, é bem ruim, mas nada insuportável, assim, só é ruim. E no meu caso, o teste do torniquete deu negativo. Então ela disse, o teste do torniquete ele pode ser uma confirmação ou ele pode dar negativo e mesmo assim você tá com dengue. Então eu vou te dar um exame para uma contagem de plaquetas, porque o que a dengue faz? Ela diminui as suas plaquetas, então ela diminui a coagulação do sangue. Ela diminui a coagulação do sangue e aí você tem risco de hemorragia, por isso que ela é tão preocupante na gravidez, porque se você realmente tiver com dengue, você tem risco de ter uma hemorragia uterina e de perder o seu bebê. Um risco de aborto, né? Então, você vai fazer esse exame para ver sua contagem de plaquetas, porque dependendo da contagem de plaquetas, você vai ter que ficar internado e aí a gente vai ver e vai acompanhar o caso mais de perto. Ela pediu para eu ficar atenta a qualquer sangramento nasal ou mesmo algum sangramento vaginal que pudesse ter, porque qualquer sangramento, como eu tava com a suspeita de dengue, era muito arriscado, porque poderia significar que a minha contagem de plaquetas estava mais baixa, e por a minha contagem de plaquetas estar mais baixa, eu tinha um risco aumentado de aborto. Eu fui no mesmo dia até o laboratório, fiz o exame da contagem de plaquetas e vim para casa. Fiquei de repouso absoluto. Isso foi na segunda-feira, os sintomas tinham começado na sexta. Isso já foi na segunda, então nós tínhamos aí sexta, sábado, domingo e segunda, 4 dias. No quinto dia, que foi na terça-feira, gente, pra mim foi o pior dia. Eu notei, na segunda-feira, quando eu tava lá no posto aguardando atendimento, eu notei que a minha mão tava um pouquinho inchada. Então eu tirei a aliança e guardei. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque se eu não tivesse
tirado a aliança na segunda-feira, na terça-feira meu dedo tinha gangrenado, ou eu ia ter que cortar a aliança, eu não sei. A minha mão, os meus pés, o meu rosto, tudo começou a inchar. Inchar, 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 e não tinha fim. Meu pé ficou desse tamanho, as minhas mãos, assim, cada dedo era, tipo, assim, de grosso, sabe? Eu não conseguia fechar a mão, porque quando eu fazia assim, eu tinha muita dor. Muita, 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 muita dor. Parecia que tava enfiando 1 milhão de agulhas, assim, na minha mão, quando eu tentava fechar. Então, na terça-feira eu não conseguia comer, porque eu não conseguia pegar nada. Eu não conseguia, eu mal conseguia mexer no celular, porque realmente eu só, tipo, posicionava o celular assim e com a outra mão eu mexia, porque eu não conseguia pegar ele assim e fazer assim, porque eu não conseguia fechar as mãos. E o meu pé também, quando eu pisava no chão, era essa mesma sensação de 1 milhão de agulhas, assim. E todo o meu corpo, todas aquelas pintinhas que começou na minha perna e na minha coxa, na minha perna, tava em todo o corpo, absolutamente todo o corpo, assim. Os pés estavam tomados, assim, as minhas mãos eram tomadas, até a palma da mão era todinha pintada de vermelho, de pintinhas, assim, vermelhas. O colo, o pescoço, era tudo. No rosto eu tive bem pouco, assim. No rosto eu tive um pouquinho aqui, assim, só nessas partes que são mais irrigadas, sabe? Eu tive um pouquinho mais, mas no geral, assim, do rosto não foi tanto, foi mais pro corpo mesmo. Mas no corpo todo, na barriga, no seio, tudo. E muita coceira. A coceira não acabava. A coceira não acabava. E aí eu tomava banho para ver se aliviava. E parecia que era pior, porque parecia que impulsionava o sangue, sabe? E aí a coceira aumentava. Então a terça-feira pra mim foi o pior dia. Foi um dia horrível. Pra eu conseguir comer, o meu marido teve que realmente dar comida na minha boca, porque eu não conseguia pegar colher, eu não conseguia nada que eu precisasse fechar a mão. O que me auxiliava um pouco era eu pegava uma garrafinha assim, gelada, e segurava assim, ó. Isso ajudava um pouquinho, porque era gelado. E eu acho que diminuía a circulação do sangue, sabe? E aí isso ajudava um pouquinho a ficar mais... ficava menos irrigado de sangue, eu acho, e aí ajudava a diminuir um pouco. E isso foi na terça-feira. Na quarta-feira, óbvio que o dia foi horrível, foi super longo, mas na quarta-feira eu já acordei um pouquinho melhor. Na quinta-feira, eu levei o exame pra médica olhar, porque o exame da contagem de plaquetas não saía no mesmo dia aqui no laboratório aqui da minha cidade. Então eu fiz ele na segunda e o resultado dele saiu na quarta. Na quarta-feira eu já levei pra médica. Ela olhou, realmente confirmou o diagnóstico, que realmente pela contagem de plaquetas estava bem diminuído, mas graças a Deus eu não cheguei a um ponto que eu precisasse internar. Eu não tive sangramento, eu tive um pouquinho de sangramento nasal, mas nada assim que realmente jorrasse sangue. Não tive sangramento vaginal, então isso já foi uma coisa que a gente ficou mais tranquila. E eu levei pra ela o resultado, ela deu uma olhadinha e disse que como eu já tava ali com quase uma semana de infecção, assim, quase uma semana que eu tinha apresentado sintomas, era pra eu continuar o que eu tava fazendo até então, hidratação, em caso de febre, paracetamol e repouso. Era pra eu continuar nesse protocolo que eu tava. E na quarta-feira eu já melhorei bastante em relação à terça-feira, que foi um dia horrível. Diminuiu um pouquinho a coceira também, mas eu continuei manejando a febre com o paracetamol. Era sempre assim, se eu tivesse febre, eu tomava paracetamol, uns 20 minutos depois eu melhorava.
e vinha aquela onda de calor horrível e a coceira era constante. Então, na quinta-feira eu já fiquei um pouco melhor. Ela só pediu, a médica, na quarta-feira, ela pediu que eu fosse, como confirmou o exame porque esse exame da contagem de plaquetas, ele ainda é mais rápido, o resultado, porque ele sai o resultado em 2 dias. Pelo menos aqui na minha cidade é assim, gente, eu não sei como é na cidade de vocês. Mas tem um exame de sorologia para dengue, que é para realmente ver se você tem o vírus da dengue. Só que esse exame leva até 60 dias para sair o resultado. Então, não tem como eles fazerem direto esse exame para diagnosticar e para depois dar um tratamento, né? Então, ela fez primeiro esse das plaquetas para ver se eu tava com a contagem de plaquetas mais baixas. Eu estava, mas ainda estava razoável. E aí depois ela me deu esse da sorologia na quarta-feira para eu fazer, porque ele é para a vigilância epidemiológica da cidade, para que a vigilância tenha o cadastro de todas as pessoas que foram infectadas na região, para eles saberem, no caso assim, se tá tendo ali naquela região uma epidemia, por que tá acontecendo, para eles darem atenção. Tipo, eu sei, depois a agente de saúde veio aqui na minha casa e a gente tava conversando, ela me falou que aqui na minha rua eu fui a terceira pessoa infectada. Então, só aqui na minha rua. Então, por isso que tem que fazer esse controle da sorologia para vigilância poder saber que aqui na minha rua já tem 3 pessoas, então o que tá acontecendo? Então tem algum foco aqui na minha rua do mosquito, então precisa procurar e tratar, porque o mosquito ele não vai muito longe, ele infecta ali, né, naquela região. Então se aqui na minha rua eu fui a terceira pessoa, é porque aqui na minha rua tem um foco, e não é muito longe daqui, porque senão o mosquito não aguentaria, ele não consegue vir lá do outro bairro, picar alguém infectado lá no outro bairro e voar até aqui minha casa para me infectar. Então tem que ser alguém próximo. Então tem que ter um foco aqui próximo. Então por isso que ela me deu esse exame da sorologia para fazer. Eu já fiz no mesmo dia. E depois de alguns dias, depois de uns 45 dias eu acho, eu recebi o resultado que realmente foi positivo, realmente naquele momento eu estava com dengue. Obviamente, depois de 15 dias eu já não estava, de 45 dias eu já não estava mais, já tinha me recuperado, mas veio realmente a confirmação de que era o vírus da dengue e não outra doença qualquer. Na quinta-feira eu já fui progressivamente melhorando, na sexta eu já estava um pouco melhor, no sábado eu já estava recuperada. Então eu tive uma semana ativa da infecção. Foi bem difícil, foi bastante preocupante pela questão da gestação. Eu acho que tudo que a gente passa na gestação preocupa o triplo do que a gente se preocuparia numa situação normal, né? Numa situação não grávida. Então, mas a minha experiência eu considero que foi boa, porque eu não precisei ficar internada, eu não precisei passar por nenhum procedimento, eu não precisei receber sangue. Eu passei por uma experiência tranquila. Foi difícil, não foi fácil, porque a gente se preocupa muito e, obviamente, a dengue é horrível, horrível de se passar, porque a coceira é insuportável, a sede é insuportável, a febre é horrível, o calor que você sente quando passa a febre é horrível. É tudo muito ruim, mas o meu caso ainda foi muito melhor do que o que pode ser. Então, realmente assim, cuidem. Aqui na minha casa eu não tenho nenhum foco, e eu tenho certeza disso porque eu moro em apartamento, eu não tenho planta. Eu
cubro os ralos que eu não uso com frequência. Eu tenho um ralo na lavanderia que eu não uso, então eu cubro ele para não ter chance de ficar aberto ali, para dar qualquer possibilidade. A gente cuida muito, mas infelizmente os vizinhos não têm esse mesmo cuidado. E com a pandemia do coronavírus, parece que o cuidado com a dengue diminuiu mais ainda. Então, gente, por favor, se você tem planta, se você tem alguma coisa que possa ser foco, cuide, porque realmente não é brincadeira, é muito perigoso. Para vocês terem uma noção, mais ou menos um mês depois que eu me recuperei da dengue, o meu esposo teve dengue também. E ele teve o mesmo tipo de dengue que eu tive, porque existem 3 vírus da dengue. E você, quando você pega um, você fica imune àquele um, mas os outros 2 não. Então você ainda pode pegar os outros 2 tipos. Então você precisa continuar se cuidando, não é porque você já teve, você não vai ter mais. Você já teve um tipo, mas você ainda pode ter os outros 2. Então você precisa continuar se cuidando. Ele teve o mesmo tipo que eu tive, por isso eu não tive de novo. Mesmo com a gente tendo todo o cuidado, mesmo com tudo que a gente faz, a gente não conseguiu evitar. Ele teve, a infecção dele foi um pouquinho mais tranquila do que a minha, ele não passou por tanta dificuldade assim, não chegou a não conseguir comer e não inchou tanto quanto eu, mas foi bem difícil para ele também. E a gente continua se cuidando. Eu espero que vocês também continuem se cuidando, que vocês se cuidem. Se você não se cuida, comece a se cuidar. Essa foi a minha experiência. É muito mais tranquilo para algumas pessoas, mas é muito mais difícil para outras. É perigoso. Pode levar à morte, pode levar a um aborto. Então, gente, por favor, se cuidem mesmo, tá? Eu vou deixar esse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham se informado com a minha experiência. Eu espero que sirva de alerta para vocês também. Se você é novo aqui no canal, já vai se inscrevendo. Se gostou do vídeo, deixa o like. Eu espero vocês no próximo vídeo, que eu vou contar para vocês como foi o segundo trimestre. Gente, eu sei que deve estar meio confuso a questão do tempo para vocês, né? Porque eu falei, né, nesse vídeo eu falei sobre algo que aconteceu na 13ª semana. Hoje eu já tô de 29 semanas. Então, talvez seja meio confuso, parece que eu tô só contando a história que passou, mas é que eu quero chegar no ponto de vocês acompanharem o dia a dia. Só que como eu acabei começando tarde, eu tenho muita coisa pra contar pra vocês do começo e ainda não consegui colocar vocês em dia aí. Mas fiquem tranquilos, no próximo vídeo eu vou contar sobre como foi o segundo trimestre. Depois eu tô preparando um vídeo também para mostrar para vocês o que eu já tenho de enxoval do bebê. Eu quero contar para vocês como foi o segundo trimestre, porque ainda falta contar para vocês o sexo do neném, o nome que a gente escolheu. Então, depois disso, eu vou mostrar para vocês as coisinhas que a gente já tem. E, por enquanto, antes do próximo vídeo, que é o diário do segundo trimestre, quero que você deixe aqui embaixo o seu palpite do sexo do neném. O que você acha que é? Menino ou menina? A gente conseguiu ver quando a gente fez a translucência nucal, o médico nos deu um palpite, e quando eu fiz a morfológica do segundo trimestre, o médico confirmou. Então, deixa aqui embaixo o seu palpite para eu ter certeza que você acompanhou o vídeo até o final. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!